Existem poucas coisas que me irritam tanto quanto uma personagem feminina mal aproveitada. E é muito triste ver como alguns autores usam de, como eu poderia dizer, clichês, para não dizer coisa pior, utilizados à exaustão, simplesmente por pura preguiça e por pura falta de colocar a cabecinha para funcionar e fazer alguma coisa diferente. Então, hoje eu vou te listar aqui 5 coisas que você não deve fazer com sua protagonista ou com sua personagem secundária dentro da sua história. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar aí um pouquinho do que você não deve fazer com sua protagonista ou com sua personagem secundária na sua história. Coisas que autores aí consagrados, inclusive, fizeram aí a exaustão e que só pare, só não faça isso com a sua personagem, porque você corre o sério risco de cair em vários problemas e de mulheres simplesmente não quererem ler o seu livro ou de você ser massacrado. Lembrando que esta é a minha opinião, mas uma opinião embasada em várias outras opiniões que fazem muito sentido. Então vamos lá, não menosprezem as personagens femininas, sejam elas protagonistas ou personagens secundárias ou mesmo personagens que não sejam relevantes dentro da sua história, ok? Então vamos lá. Uma coisa, que aí é o primeiro motivo e aí vamos explicar, né, desde o início. Uma coisa que vem se fazendo há um bom tempo é que as pessoas cansaram de ver as personagens bonitinhas que são salvas pelo príncipe encantado, enfim. Cansaram de ver esse estereótipo clichê da personagem que precisa ser salva, a donzela em perigo, enfim, esse tipo de coisa. Então, para contrapor isso, eles inventaram o extremo oposto, que é uma mulher com características masculinas. Ela é forte, ela é durona, ela sabe se cuidar, ela não precisa de ninguém, ela sai metendo porrada em todo mundo, chute, soco, dando tiro em todo mundo. Ela é a personagem feminina forte, ou aquela personagem forona, aquela personagem que ela não precisa que homem nenhum cuide dela, que ela sabe se cuidar sozinha e que ela tem características obviamente masculinas. Quando eu falo obviamente masculinas, eu quero dizer ao contraponto do que se entende do que é uma mulher e do que se entende que é um homem. Não estou sendo preconceituosa, ok? Só estou querendo dizer que eles simplesmente colocaram uma mulher com o que eles julgam ser atributos masculinos. Coragem, não precisar de ninguém, ser durona, viver sozinha, esse tipo de coisa são características que foram atribuídas aos homens no cinema, nos livros, nas séries, enfim. Você pode ver que isso vem mudando, mas levou um longo tempo para que isso acontecesse. Então, essa personagem feminina super forte, nada mais é do que a personagem que basicamente nega tudo o que é feminino. Ela geralmente não quer ter filhos, não quer ter relacionamentos, pode ser que ela que engana os caras, não sei, talvez, existem vários modos de fazer essa personagem e que eu tenho, assim, verdadeiro horror a isso. Ou ela não gosta de se arrumar, ela não gosta de usar vestidos, enfim. Essa personagem nega tudo o que é feminino, como se ser feminina, como se ter características femininas fosse um grande defeito. Vocês estão entendendo qual que é o problema dessa personagem? Ela não é uma evolução da donzela em perigo. Ela só é o oposto da donzela em perigo, que continua negando tudo que é feminino
como se ser feminino fosse um grande problema. Ela não gosta de maquiagens, ela não quer se envolver com interesse romântico, não quer ter filhos, não quer ser maternal, enfim, ela nega tudo o que é feminino. Essa personagem feminina que não precisa de personagem nenhum, ela simplesmente é a negação de tudo que é feminino. E a gente sabe que para um personagem completo existir, não é negar o masculino ou negar o feminino, porque todos nós, homens e mulheres, podemos ter características consideradas femininas ou masculinas, o que é uma grande besteira no final das contas. Mas essa personagem não cria essa personagem, não faça essa personagem, porque ela simplesmente vai ser uma versão mulher de um homem. Só isso. Basicamente é isso que ela vai ser. Ela não vai ser diversa, ela não vai ser interessante e você cai num clichê muito grande. Número 2. Outro que me deixa profundamente nervosa e que eu não entendo porque as pessoas usam essa porcaria ainda enfim, em pleno 2021 as pessoas ainda utilizam esse recurso ridículo. Estupro como ferramenta de transformação, como se o trauma de um estupro fosse um motivo para a personagem se transformar em alguma coisa completamente diferente. Vamos lá. A personagem Joana, Maria, sei lá qual o nome que você quiser dar para ela, vivia uma vida normal, era uma mulherzinha, como dizem por aí, né? Tímida, recatada, do lar, enfim. E aí um dia invadem a casa dela, da família dela, ela é uma mulher casada com filhos, enfim. Invadem a casa dela, matam toda a família dela e estupram ela. E põem fogo na casa e acham que vão matar todo mundo e a única que sobrevive é ela. E a partir desse momento, ela vai se tornar uma personagem mais forte, mais resistente e capaz de lutar pelos seus ideais. Gente, vocês juram que vocês acreditam que uma personagem traumatizada vai ficar forte porque foi estuprada? Qual que é a lógica disso? Uma pessoa que foi estuprada, ela passou por um grande trauma. Isso não é uma ferramenta de transformação positiva. Isso é basicamente um transtorno pós-traumático, sei lá. É um trauma grande que eu não tenho nome para dar para um trauma desse. Isso não vai fazer sua personagem crescer, evoluir, ficar melhor, aprender com os erros dela. Não. Não, isso não vai transformar a sua personagem de forma positiva. Se você quer só chocar por chocar, enfim, se quiser usar, o problema é seu. Mas se você quiser colocar isso como uma ferramenta de transformação, eu seria uma das pessoas que pararia de ler o seu livro ou tacaria ele no lixo. Ok? Porque isso não é uma ferramenta de transformação. A sua personagem não vai sair de um trauma como o estupro melhor, mais evoluída, mais forte e preparada para lutar contra os vilões da sua história. Só não faça isso porque isso é ridículo e é um recurso narrativo que me dá nojo. E eu vejo muitos autores, infelizmente, autores homens, na maioria das vezes, usando esse tipo de recurso que me dá nojo. Eu não tenho outra palavra para falar, é nojo. Tem filmes, tem séries, livros aclamadíssimos aí que usam como simplesmente uma ferramenta para encher linguiça, para te impactar e que no fundo não serve para nada, nada. Ok? Então não faça isso. Durante muito tempo, a mulher foi vista como um prêmio, algo a ser dado para o herói no final daquele suplício, daqueles desafios que ele teve que enfrentar. No final da narrativa, o que acontecia? Ele levava a garota porque ele foi
super top e ele venceu todos os desafios, então nada mais justo do que ele levar a garota, ele levar a mulher. Até é compreensivo em algumas histórias, entre aspas. Normalmente, um recurso utilizado em desenhos animados ou histórias infantis, enfim, a princesa que fica com o príncipe e tal, tudo bem. Até certo ponto, e nesse tipo de narrativa é aceitável. Mas se você vai fazer uma narrativa madura, inteligente, que preza e que tem um pouquinho de amor próprio, se você for mulher, e pelo feminino, se você for um homem, não dê uma mulher de bandeja para o seu herói ou personagem secundário ou para o interesse romântico como se ela fosse um prêmio. Eu não tô falando de não criar romance, não vão interpretar errado o que eu tô falando aqui. Romance é uma coisa, você trabalha aqueles dois personagens, a relação entre aqueles dois personagens, se for uma relação saudável, minha gente, não vai criar relacionamento tóxico aqui e fazer mulher ser também ferramenta de transformação aí de boy lixo, tá? Não é isso que eu tô falando, não vou interpretar errado, pelo amor, tá? Estou falando da personagem feminina, seja ela protagonista, secundária ou uma personagem que apareceu só no final da história, ela não é prêmio de ninguém. Então ela não deve ser prêmio do interesse masculino, seja ele protagonista ou não. Mulheres não são prêmios a serem dados. Então muito cuidado com o que você faz na sua história. Tudo bem? Ok, ficamos entendidos? Acho que esse é bem fácil de entender, né? Mulher não é prêmio, não tem que ser dada para ninguém. Se ela quiser ficar com um homem, seja quem for esse homem aí, né, com muitas aspas, tem que ser uma escolha dela. Ela não é um prêmio que tem que ser dado porque, o herói conseguiu salvar o anel, proteger a Terra-média, ou seja lá qual for o tipo de molde que você vai dar para a sua história, mulheres não são prêmios. Então elas não devem ser dadas a ninguém, ok? Perder a sua essência. Existem muitas personagens femininas maravilhosas, perfeitas, rainhas, assim, de personagens complexas e, enfim, com 300 milhões de coisas acontecendo ao redor dela e que elas simplesmente perdem a personalidade depois que elas se tornam rainha, ou duquesa, ou princesa, ou a esposa do personagem XYZ, que era o interesse romântico dela, mas que porque ela tem que servir ao bem maior, ela muda completamente. Ela era corajosa, ela era destemida, ela não levava desaforo para casa. Mas depois que ela casou com aquele personagem lá, virou um pau mandado. Não mude a essência da sua personagem por ninguém. Seja interesse romântico, seja pelo pai, pela mãe, ou seja por quem for. A personagem não tem que mudar por conta de ninguém. Não estou falando de evolução, estou falando de se submeter a um relacionamento, e aí a gente já entra no relacionamento tóxico, mas eu não vou abordar isso nesse vídeo. Então, a personagem não deve perder a sua essência, porque enfim, ela virou uma rainha. E aí eu vejo isso, e aí talvez alguns fãs de A Seleção vão querer me matar, mas apesar de tudo, várias ressalvas quanto a... Era uma trilogia e depois virou uma série, enfim. Essa história é que a personagem América, apesar de tudo, é uma personagem forte, é uma personagem que tem muita coragem, e ela simplesmente vira uma topeira depois que ela se casa e vira rainha. Só não faça isso com a personagem, ok? E a quinta e última coisa que você não deve fazer com a sua personagem: fazer com que ela menospreze ou rivalize ou humilhe ou qualquer coisa de forma negativa que não seja justificada com outra mulher. Vou explicar. Uma mulher menosprezar ou humilhar outra mulher só porque essa mulher é considerada inferior a ela.
Uma mulher magra, linda, maravilhosa, blá blá blá, sexy, nananã, toda dentro dos padrões. Humilhar uma mulher que é gorda, uma mulher que é fora dos padrões. A sociedade está aí fazendo isso todos os dias com a gente. Nós mesmas não precisamos fazer isso umas com as outras. Então você não deve fazer isso nos seus livros, ok? Então só não faça a sua personagem feminina fazer isso. Ou suas personagens femininas brigarem todas ou duas ou três por homens. A briga, a rivalidade entre elas ser única e exclusivamente um homem. Elas podem brigar por um reino, elas podem brigar por um ideal, elas podem brigar pelo seu povo, enfim, qualquer outro motivo que você me der, posso até aceitar. Que não seja humilhar a outra pela sua aparência ou seja lá o que for, posição social, não. Mas se você fizer duas mulheres brigarem por conta de um homem, aí é bem problemático. E aí eu não vou concordar com você e eu provavelmente vou desistir de ler o seu livro e outras pessoas farão a mesma coisa. Então, só não faça isso. Não estou dizendo que duas mulheres não possam estar em lados opostos dentro de uma história. Não existem só mulheres lindas, maravilhosas e perfeitas. Estão aí várias para não me deixarem mentir. Mas o único problema entre duas mulheres ser um homem pega muito mal, né, amigas? Então não façam isso. Só não façam. Por favor, eu imploro a vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pode ser que esse vídeo seja um pouquinho polêmico, mas é uma coisa que eu vejo vários autores e autoras fazendo e que me incomoda bastante e que eu queria chamar a atenção de vocês para não fazerem nas suas histórias. E, enfim, né? Não desagradarem um público muito grande, não levantarem polêmicas, enfim. Não façam isso e vocês vão ter quase 50% de chance de acertar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou pedir para vocês curtirem, para vocês se inscreverem no canal para mais vídeos como esse. Deixarem aí nos comentários se você concorda, se você discorda, se você quer adicionar mais um motivo aí para você não fazer com a sua personagem feminina. Vou pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais também. E vou aproveitar esse finalzinho de vídeo para dizer aí, para quem ainda não sabe, enfim, né, quem ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, que eu estou prestando o serviço de mentoria. Mentoria é o acompanhamento da sua escrita. Para maiores informações, enfim, vocês encontram tudo lá no meu Instagram. Se ainda tiver ficado alguma dúvida, eu sempre deixo o link do meu Instagram para vocês me chamarem no privado, se quiserem, ou meu e-mail, que eu vou deixar aí para vocês me chamarem para conversar, enfim, e esclarecerem todas as suas dúvidas. Estou aberta aí para novas mentorias e para te ajudar aí a escrever o seu livro. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!